Olha, nós estamos aqui no consórcio Policlínica, situado no município de Pacajus, que abrange os municípios de Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Ocara, Beberibe, Cascavel e Pindoretama. Envolve, na verdade, 7 municípios. Nós estamos justamente aqui porque, devido ao novo decreto, o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, através desse decreto, é que tem uma determinação na questão do atendimento. O que mudou com o novo decreto? É justamente isso que nós iremos conferir agora com a diretora, a doutora Natália Eleutério. Ela que irá conversar com a nossa equipe, esclarecer e até mesmo reforçar a necessidade da prevenção aqui no consórcio Policlínica. Vamos lá, vem com a gente. Olha, aqui na sala com a doutora Natália Eleutério, ela que é a diretora dessa Policlínica e, na verdade, o consórcio Policlínica, como eu já bem falei, que abrange essas cidades aqui mencionadas. Doutora, como é que está a questão com esse novo decreto, o que muda na questão do atendimento aqui na Policlínica? Bom dia. Bom dia. A gente fez com o novo decreto, a gente elencou algumas ações estratégicas, e aí já é importante a gente reafirmar que, como a gente já dispõe, a gente tem a assistência voltada para a segurança do colaborador e do usuário, muda-se, faz adaptações, mas já é a nossa rotina as medidas. Então, quais foram essas ações e medidas estratégicas? A gente começou a adotar o horário agendado, por horário marcado. O paciente não vem mais por horário de chegada, não é mais por ordem de chegada, e sim por horário marcado. Para quê? Para que a gente possa garantir, evitar a questão da não aglomeração, evitar a aglomeração, e a gente garantir o espaçamento, o distanciamento entre um paciente e outro na instituição, como também a gente fez a restrição ao acompanhante. A gente deixou para o acompanhante aqueles casos que já é preconizado em lei, criança, idoso, enfim, e pessoas com deficiência, e para os exames de caráter invasivo, como endoscopias, tomografias com contraste, aqueles exames que já de rotina é obrigatório a presença do acompanhante. Nos outros casos, a gente está realmente restringindo. Quando esse usuário e o familiar, que é liberado a entrada dele como acompanhante, ele chega até a unidade e ele passa por uma triagem, que hoje a gente está identificando como triagem investigativa, Triagem esta que a gente avalia a sintomatologia do paciente e faz aquela escuta qualificada, porque de repente o usuário ele não sabe mencionar quais são os sintomas, mas pela escuta qualificada, o profissional de enfermagem, avaliando todo o quadro, ele consegue identificar se aquele paciente está ou não identificado como um paciente suspeito da Covid. Natália, sempre a Policlínica fica conhecida e marcada assim pela questão do atendimento de excelência e até mesmo as ações que são realizadas aqui. Como ficam essas ações? Nós sabemos aí, está certo que está longe, mas durante todo o ano tem sempre uma ação que fica marcada. Nesse período, a gente não deixou de realizar nossas ações de educação em saúde, a gente tem feito, a gente continuou, só que de uma maneira mais restrita, mas a gente tem a colaboração da equipe de enfermagem juntamente com a ouvidoria ativa, em que a gente hoje, a gente está ofertando as ações de educação em saúde, mais voltada para as medidas de prevenção e controle em relação à pandemia. Nas nossas recepções, nas salas de espera, a gente tem fortalecido essa informação da higienização das mãos, o uso de máscara, o distanciamento, enfim, essa série de sinalizações que é preciso para que a gente se previna em relação à pandemia. É importante frisar também que o consórcio são 7 cidades e que cada cidade também possa dar a sua parcela de contribuição no combate à Covid, doutor? Isso, nós entendemos, como somos um serviço estratégico e de fortalecimento da região, a gente está sempre atento aos protocolos e os planos de contingência dos municípios, Então, a gente está sempre em consonância com os municípios. E a gente reforça a questão das medidas de higienização e controle dentro dos transportes sanitários. Aqui também é importante as terapias, No setor de terapias, a gente teve uma readequação. Os pacientes com comorbidades,
Esses pacientes, eles não estão vindo para o atendimento presencial, a gente readecou, está fazendo teleatendimento, eles têm a consulta, o acompanhamento virtual. Os pacientes que precisam do atendimento presencial, né, esses atendimentos, eles estão mais espaçados para garantir a segurança. A gente não está fazendo as oficinas parentais, nem os grupos, né, por conta que a gente precisa realmente evitar nesse momento, primeiro nessa fase crítica, a questão do contato maior de uma aglomeração, que não chega nem a ser aglomeração, mas a gente acaba reunindo uma quantidade maior de pacientes num grupo. Como é que está a questão daquele veículo que estaria disponibilizando, né, a questão de pegar os pacientes em casa? Ainda continua, doutor? Sim, a gente tem 4 transportes sanitários e um carro adaptado. O carro adaptado, em todos os nossos transportes sanitários, eles possuem o dispensador de álcool em gel, né? Então, todos eles são orientados a fazer a higienização das mãos, a questão do uso obrigatório de máscara. Os motoristas dos municípios, a gente faz um treinamento com eles, orientando a higienização, a questão do uso e a sinalização do sintoma gripal. O paciente que tiver com sintoma gripal, o motorista já está orientado a conversar com a regulação do próprio município para que esse paciente tenha o procedimento reagendado, evitando que ele faça o deslocamento juntamente com os outros. Sempre, todo cuidado é necessário, né? Porque o negócio não está para brincadeira, não. Inclusive até na Policlínica também tem a questão tinha aquele hospital de campanha. Foi desativado? Como é que ficou a questão, doutora? Na verdade, a gente tinha, né, do período mais crítico, né, que a gente fazia mais de 50 tomografias para Covid no dia, a gente tinha a ala Covid, né, a gente não desmanchou, a gente só não tem mais os containers, porque não se faz mais necessário, mas a gente continua, sim, com o atendimento diferenciado e o fluxo do paciente diferenciado àquele paciente que vem sintomático ou diagnosticado com Covid. Ele não faz o mesmo fluxo do paciente que vem para o atendimento de rotina. Então, a gente continua com essa medida, com essa área restrita e mantém todas as medidas de segurança em relação a esse paciente. Doutora Natália, eu queria te agradecer pela entrevista. Eu acho que é sempre muito oportuno, eu digo sempre, né? Exemplo das outras entrevistas, quando se refere ao Covid, nunca é demais falar, porque, acima de tudo, toda precaução é importante. Com certeza. E que a gente tenha a consciência de dizer que a Policlínica, né, está à disposição, sim, dos municípios consorciados, não foi suspenso nenhum tipo de atendimento, a gente só está com medida restritiva, né, e com mais rigor para que a gente possa garantir a segurança não só do paciente, dos familiares, da sociedade em geral, porque é uma responsabilidade não só individual, mas é uma responsabilidade coletiva. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Ok, está aí a diretora, a doutora Natália Eleutério, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, né, e com certeza esclarecendo alguns fatos. A questão do atendimento é um consórcio que abrange aí 7 cidades, né? Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Ocara, Pindoretama, Beberibe e Cascavel. Na verdade, são os municípios que são, digamos, têm uma cobertura através da Policlínica, né, na questão dos atendimentos. Mas acho que é muito bom falar sobre isso para que você tenha essa consciência, né, no combate ao Covid-19, que é uma doença que não brinca, não. É um vírus invisível, que você não sabe onde é que está, mas de repente pode estar com você e você não sabe. É importante tomar todas as precauções necessárias. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.